porque eles acreditavam que aquela era a missão dele, eles acreditavam que Deus tinha unido eles naquele propósito de colocar várias pessoas no mundo. Mas naquela época, ali em 2007, eles tinham 12 filhos já. E 10 das 12 crianças eles decidiram deixar em um trailer isolados na propriedade em que eles moravam. E eles simplesmente deixaram as crianças entregues à própria sorte, porque algumas pessoas ali na região começaram a desconfiar que as crianças estavam sofrendo maus tratos. E o David e a Louise, eles sabiam disso porque eles começaram a receber diversas reclamações da escola dos filhos, dizendo que os filhos do casal tinham mau cheiro, que frequentemente estavam com fome. Então, vez ou outra, eles reclamavam e começavam a chamar a atenção da vizinhança ali, das pessoas que moravam próximo à propriedade, de que eles não cuidavam bem dos filhos deles. Mas quando ele viu as provas, ele realmente viu que de fato ela estava falando a verdade. Então rapidamente ele se dirigiu para a propriedade lá dos Turpin para tentar entender o que realmente estava acontecendo com a família. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Inclusive, quando estiver assistindo algum vídeo aqui no canal, me marca na rede vizinha que eu tô sempre repostando. Bom, é isso, então vamos pro caso de hoje. David Allen Turpin nasceu em 19 de outubro de 1961 e se formou em Engenharia da Computação no Instituto Politécnico da Virgínia. E quando ele se formou, ele começou a trabalhar em grandes empresas de tecnologia aeroespacial e tecnologia de defesa. Aos 23 anos de idade, ele conheceu uma garota chamada Louise Ann, 16 anos, na Princeton High School, e eles rapidamente começaram a se relacionar e rapidamente se casaram. A família Turpin, eles eram bastante cristãos, então desde que eles começaram a namorar e se casaram, eles rapidamente começaram a ter vários filhos, porque eles acreditavam que aquela era a missão dele, eles acreditavam que Deus tinha unido eles naquele propósito de colocar várias pessoas no mundo. Então rapidamente, logo no início do casamento, eles já começaram a ter vários filhos. E aí, a partir de 1988 até 2015, eles tiveram um total de 13 filhos, sendo 10 meninas e 3 rapazes. A família Turpin morou no Fort Worth, no Texas, até 1999, quando eles decidiram se mudar para o Rio Vista, que também ficava no Texas. E foi em 2007 que o David e a Louise decidiram enviar 10 dos seus 12 filhos na época. No final das contas, eles teriam 13 filhos, o 13º filho eles teriam alguns anos depois, mas naquela época ali em 2007 eles tinham 12 filhos já. E 10 das 12 crianças eles decidiram deixar em um trailer isolados na propriedade em que eles moravam. E eles simplesmente deixaram as crianças entregues à própria sorte. E vez ou outra, uma vez por semana, eles levavam alguns mantimentos que muitas das vezes não era suficiente para que todos pudessem comer. Na época eles decidiram ficar apenas com esses 2 filhos, porque realmente eram os menores, mas as outras crianças que já eram um pouco maiorzinhas, eles simplesmente abandonaram nesse trailer para que eles ficassem à própria sorte. Eventualmente eles iam deixar alguma comida, mas obviamente não era suficiente para todos, porque eram 10 crianças, e eles também não conseguiam racionar lá a comida, eles não conseguiam dividir entre eles de forma igual, para que durasse os 7 dias, para que eles pudessem esperar os pais voltarem na semana seguinte. Então muitos deles realmente passaram fome ali durante o tempo que eles passaram no trailer, porque eles não tinham capacidade nem para ir atrás de comida, porque eles eram muito novos, e também não tinham discernimento, né, de dividir aquela comida para que desse durante a semana. Então por várias vezes eles passaram dias e dias passando fome ali dentro do trailer. Inclusive, uma das filhas do casal, chamada Jordan Turpin, de 6 anos na época em que ela foi deixada lá no trailer com os irmãos, ela conta que muitas vezes ela estava com tanta fome que ela tinha que recorrer a sachês de ketchup e mostarda com gelo para matar a fome, porque eles não tinham muitas vezes o que comer, então eles tinham que procurar ali na casa, ali no trailer, né, o que eles poderiam usar para sobreviver enquanto os pais não retornavam na semana seguinte para trazer mais alguma alimentação, alguma coisa que eles pudessem usar para comer. Então, assim, a situação deles era bem bizarra, bem difícil mesmo para crianças muito pequenas. Então, muitas vezes eles passaram fome e tiveram até que recorrer
a essa situação de comer sachê de ketchup, comer sachê de mostarda, coisas que vinham com lanches, junto em lanches, para que eles pudessem sobreviver a mais uma semana ali no trailer. Até que em 2010 a família decide então deixar a propriedade que eles moravam no Rio Vista, porque algumas pessoas ali na região começaram a desconfiar que as crianças estavam sofrendo maus tratos. E o David e a Louise, eles sabiam disso porque eles começaram a receber diversas reclamações da escola dos filhos, dizendo que os filhos do casal tinham mau cheiro, que frequentemente estavam com fome. Então, vez ou outra, eles reclamavam e começavam a chamar a atenção da vizinhança ali, das pessoas que moravam próximo à propriedade, de que eles não cuidavam bem dos filhos deles. Então, como eles praticamente estavam chamando muita atenção ali da vizinhança, até do proprietário ali da propriedade em que eles moravam, então eles decidiram simplesmente fugir da propriedade, juntaram todos os filhos e foram embora sem dar nenhuma satisfação, inclusive sem nem pagar o aluguel da propriedade. Eles realmente fugiram dali, porque eles perceberam, né, que as pessoas estavam notando ali que as crianças não estavam bem, que eles não cuidavam das crianças. E o dono da propriedade, ele acabou indo visitar a propriedade quando o casal e a família foi embora, fugida, né? E quando ele chegou lá, ele se deparou com uma situação deplorável. Era fezes de animais, fezes de pessoas espalhado em toda a casa, no trailer também espalhado. Eles contam até que eles encontraram pedaços de cordas que eram amarrados assim na cama, como se as crianças fossem amarradas ali nos móveis, nas camas. Então eles perceberam também muito lixo, urina. Então assim, era uma situação horrorosa e ali eles tiveram absoluta certeza que os pais, eles maltratavam as crianças e eles não tinham cuidado nenhum com as crianças, mas naquele momento eles não podiam fazer nada porque eles já tinham fugido, eles nem sabiam onde é que eles estavam. Então assim, eles não puderam fazer muita coisa ali diante daquela situação. Então, no ano seguinte, o David e a Louise, eles tiveram a ideia de criar a própria escola para os filhos, para que eles não tivessem mais que dar satisfação para ninguém. Então, eles criaram em 2011 uma escola fantasma chamada Sandy Castle Day School, que era localizada na casa em que eles estavam morando naquele momento, e registraram nessa escola 6 dos seus filhos, para que as pessoas achassem, né, que era uma escola verdadeira. E o David também era registrado como sendo o diretor da escola. Para eles foi ótima aquela solução, porque eles não teriam mais professores nem diretores querendo saber a informação dos filhos, porque praticamente eles queriam gerenciar aquela suposta escola. Então era praticamente a desculpa perfeita para que os filhos não saíssem de casa, porque a escola seria na própria casa em que eles moravam. Então eles não teriam que dar satisfação a ninguém, os filhos não teriam contato com outras pessoas, com outras crianças, com outros pais, para até que eles não pudessem, né, denunciar os próprios pais deles de maus tratos. Então, basicamente, era tudo que eles precisavam para manter as crianças 24 horas por dia dentro de casa, sem que ninguém fosse tirar satisfação nenhuma sobre os cuidados que eles estavam tendo com as crianças. Então, realmente foi a ideia assim, brilhante que eles tiveram para manter os filhos cada vez mais tempo em cativeiro. Apesar dos maus tratos, o David e a Louise faziam de tudo para manter as aparências de uma família unida e normal. Então, vez ou outra, eles realizavam viagens para Disney com os filhos e para lugares que eles pudessem registrar em fotos e postar nas redes sociais para que ninguém desconfiasse do que realmente acontecia com aquela família. Inclusive, em fevereiro de 2011, o David e a Louise decidiram renovar os votos matrimoniais e para isso eles decidiram viajar para Las Vegas, onde nesse dia um imitador de Elvis Presley oficializou a cerimônia e eles obviamente levaram os filhos para fazer parte da ocasião, para que eles pudessem mais uma vez registrar fotos e postar no Facebook. Os anos foram se passando e em 2014 a família Turpin acabou decidindo se mudar mais uma vez porque eles achavam que os vizinhos estavam querendo se intrometer muito ali na rotina deles, eles estavam ficando meio que visados ali na vizinhança. Então eles decidiram se mudar mais uma vez e dessa vez eles foram para Califórnia, para uma cidade chamada Perris, e foi nessa cidade, nessa casa, que a vida dos filhos deles, assim, piorou muito mesmo. Essa nova casa que eles morariam era uma casa, assim, de condomínio fechado, então eles tinham que ter muito cuidado com a rotina dos filhos para que os vizinhos não notassem a situação em que eles viviam. Então praticamente eles acabaram mudando a rotina das crianças. Então durante o dia eles estavam sempre dormindo e à noite é que eles poderiam transitar na casa, interagir entre um e outro, justamente porque eles acreditavam que se as crianças estivessem interagindo na casa apenas à noite, no horário que os vizinhos estivessem dormindo, seria muito mais fácil para eles evitar
evitar que algum vizinho, alguma pessoa que estivesse passando ali na residência, percebesse que as crianças estavam sendo maltratadas. Então, praticamente, eles mudaram totalmente a rotina das crianças e as crianças eram terminantemente proibidas de interagir e andar pela casa durante o dia. Elas só podiam realmente fazer isso durante a noite e, obviamente, com supervisão dos pais. Então, era terminantemente proibido que eles interagissem entre si e transitassem ali na residência sem autorização dos pais. Mas para vocês terem noção do quanto eles não cuidavam da casa, tanto internamente quanto externamente, em determinado momento eles receberam a notificação da prefeitura de que eles tinham que manter o padrão de higiene da casa, porque a grama que eles tinham assim na parte da frente meio que já estava cobrindo a casa, que eles não aparavam, eles não tinham nenhuma manutenção com a casa. Então os vizinhos começaram a denunciar para a prefeitura que eles não estavam cuidando da casa, que aquela casa estava assim prejudicando os vizinhos, né? Porque muito provavelmente se alguém tentasse vender uma casa que fosse vizinha àquela, eles iam provavelmente pensar que era uma casa abandonada e provavelmente a casa que tivesse à venda ia valer menos, né? Por ter vizinhos ali que não estão morando, não estão cuidando do bairro. Então eles começaram a receber diversas denúncias e a prefeitura obrigou eles a limparem o arredor da casa, porque eles não poderiam, né, deixar a casa assim, sem cuidados. Então, para vocês terem noção do quanto eles eram assim imundos em relação à higiene, é que eles não tinham absoluto cuidado nenhum, nem com lixo, nem com grama, nem com nada. Eles deixavam realmente tudo jogado às traças. E eles tiveram que ter esse cuidado com a casa só porque eles receberam essa notificação da prefeitura. E se eles não fizessem a limpeza da casa ali para ficar no padrão das outras casas, que era tipo no condomínio ali que eles moravam, então eles receberiam uma multa, eles teriam que pagar porque eles não estavam atendendo os requisitos das casas vizinhas. Então eles só fizeram a limpeza ali da casa por causa disso. Inclusive os vizinhos até achavam que a casa estava abandonada porque realmente não tinha nenhum cuidado ali deles por parte de deixar a casa limpa mesmo, o jardim limpo, enfim, eles não tinham cuidado nenhum com a casa. Os filhos dos Turpin, eles já planejavam a fuga há 2 anos, mas foi só no início de 2018 que eles decidiram colocar em prática quando a Jordan, que na época já tinha 17 anos, ela acabou ouvindo a conversa dos pais, onde eles comentavam que estavam planejando se mudar mais uma vez para Oklahoma. Então eles sabiam que se eles não conseguissem fugir daquela casa, eles teriam que passar por mais uma mudança e eles teriam que planejar por mais alguns meses uma nova fuga. Então eles sabiam que se eles não fugissem daquela casa, eles não conseguiriam fugir se eles precisassem se mudar novamente. Então, ali naquela mesma semana, eles decidiram que eles precisavam colocar o plano deles em ação. Então, no dia 14 de janeiro de 2018, a Jordan pegou um dos celulares dos pais que estava na casa, tirou algumas fotos da situação que eles estavam e ela e uma outra irmã de 13 anos conseguiram sair da casa por uma janela. A irmã mais nova ficou com medo de fugir da casa e acabou voltando, mas a Jordan se afastou da casa e conseguiu ligar para a polícia. Na ligação, ela disse para a atendente que ela e seus irmãos estavam sofrendo abusos dos pais e que o cheiro da casa era tão ruim que às vezes ela passava mal e não conseguia nem respirar. Ela também contou que alguns dos irmãos estavam acorrentados em camas. Quando a atendente pediu a localização da Jordan, ela disse que não conseguia passar, pois não entendia nada sobre endereços, e nesse momento a atendente conseguiu rastrear a ligação e enviou um policial até a menina. Quando o policial ele encontrou a Jordan, ele esperava encontrar uma menina assim numa feição de uma garota de 17 anos, uma adolescente de 17 anos. Porém, ele se deparou com uma menina que parecia ter no máximo 14 anos, devido à situação em que a menina estava de desnutrição, de maus tratos, então praticamente parecia uma criança muito mais nova do que ela realmente era. Inicialmente o policial achou muito estranho todo o relato que ela estava comentando, ele achava que ela estava mentindo de início, que provavelmente ela tinha ficado chateada com os pais e estava querendo meio que prejudicá-los ali, dizendo que os irmãos sofriam maus tratos e que ela sofria maus tratos. E aí ele pediu algumas provas, se ela poderia provar a versão dela de que os irmãos estavam acorrentados, de que os irmãos sofriam junto com ela. E como ela tinha tirado aquelas fotos antes de sair de casa, ela mostrou pro policial. E foi aí nesse momento que ele realmente começou a acreditar que ela estava falando a verdade. E inicialmente ele até tinha pensado que ela tinha usado alguma substância, porque realmente era uma história muito maluca ali para se acreditar de início. Mas quando ele viu as provas, ele realmente viu que de fato ela estava falando a verdade. Então rapidamente ele se dirigiu para a propriedade lá dos Turpin para tentar entender o que realmente estava acontecendo com a família.
A polícia foi então até a casa dos Turpin e quando eles tocaram na campainha, a Louise e o David abriram a porta. A polícia disse que precisava fazer uma verificação na residência e é claro que a Louise e o David tentaram impedir, mas como eles viram que não tinha jeito, eles tiveram que deixar os policiais entrarem. Lá dentro eles encontraram um fedor de excremento humano, lixo em decomposição, animais de estimação mortos e comida mofada, além de muito lixo espalhado pela casa. Quando eles entraram nos quartos, eles encontraram 12 crianças e algumas estavam algemadas nas camas. As crianças foram encontradas com hematomas nos braços, que pareciam muito frágeis e estavam cobertas de sujeiras. E elas estavam tão desnutridas que os policiais pensaram que todas tinham menos de 18 anos, mas na verdade 7 deles tinham idades entre 18 e 29 anos. Além disso, eles encontraram vários diários espalhados pela casa, onde as crianças escreviam sobre suas vidas. Os filhos dos Turpin, quando foram encontrados, eles tinham entre 2 e 29 anos de idade, mas eles foram encontrados numa situação deplorável, de extrema desnutrição. Eles constataram que as crianças tinham sofrido maus tratos, tinham sofrido violência tanto física quanto emocional. Então, praticamente a maioria deles nunca tinha tido contato com o mundo exterior, exceto o contato com os próprios irmãos e com os pais. Eles nunca tinham visto outras pessoas, além daqueles que moravam ali, exceto nas situações em que eles iam para uma viagem ou outra, mas eles não tinham nem conhecimento de coisas básicas como medicamento, eles não sabiam o que era isso, porque a maioria deles nem tinha estudado, como eles foram retirados da escola desde muito cedo, porque os pais inventaram aquela história de criar uma escola fake, então praticamente nenhum deles tinha tido nenhum tipo de educação, a maioria sabia falar apenas poucas palavras, eles tinham direito apenas a tomar banho uma vez por ano, isso quando eles não estavam de castigo, então assim, eles muitas vezes eram obrigados a fazer as necessidades onde eles estavam, porque muitas vezes eles estavam acorrentados ou presos em algum móvel pela casa. Então assim, eles eram privados de diversas situações, até para fazer necessidades básicas. Então assim, eles realmente foram encontrados numa situação muito difícil pela polícia. De acordo com os relatos das vítimas, eles tinham acesso limitado à comida, podendo fazer apenas uma refeição ao dia. De acordo com a investigação, os filhos do casal inicialmente eram presos em cordas e depois o casal passou a utilizar correntes e cadeados para prendê-los em suas camas ou móveis da casa. Nenhum deles jamais tinha tido acesso ao mundo exterior ou falado com pessoas que não fossem os próprios pais ou próprios irmãos. Durante anos, os pais prenderam, espancaram e estrangularam os filhos. A filha mais velha de 29 anos, chamada Jennifer, pesava apenas 37 quilos e um dos filhos de 12 anos tinha circunferência de braço equivalente a um bebê de 4 meses. Alguns dos filhos pareciam não ter conhecimentos básicos do mundo e tinham um vocabulário tão limitado, por exemplo, não estando familiarizados com o que era medicamento. Quando outros familiares foram chamados para prestar depoimentos, porque a polícia queria saber, se os outros familiares sabiam a situação em que as crianças estavam vivendo. Então, uma das irmãs da Louise disse que se preocupava com as crianças, que diversas vezes tinha tentado visitar as crianças, mas tanto a irmã quanto o cunhado sempre desviavam o assunto. Como eles mudavam com frequência, então acabava sendo mais difícil dela acompanhar, a rotina das crianças no dia a dia. Então ela se preocupava, mas sempre era esquivada ali do cunhado e da irmã para que ela não visse as crianças, para que ela não visitasse eles. E uma outra irmã também da Louise, ela contou que diversas vezes tinha percebido que as crianças estavam bem mais magras do que deveriam, que tinha até questionado algumas vezes, mas como ela sempre via que a família postava de vez ou outra fotos estando em parques da Disney ou em algum evento, todos juntos, ela achava que era só impressão mesmo, mas ela sempre tinha essa percepção de que as crianças pareciam mais magras do que deveriam. Então, em fevereiro de 2019, o David e a Louise Turpin se declararam culpados de 14 acusações, incluindo tortura, abuso infantil e detenção ilegal. O David também se declarou culpado de uma acusação adicional de ato lascivo contra criança menor de 14 anos. E em abril de 2019, eles foram sentenciados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos.
Todas as crianças passaram 2 meses no hospital e depois desse tempo os filhos menores foram colocados em 2 lares adotivos e os médicos trataram vários problemas, incluindo danos cardíacos devido à falta de nutrientes, deficiências cognitivas e neuropatia. Mas o inferno dessas crianças não parou por aí, porque em outubro de 2019, 5 das crianças mais novas foram adotadas por uma família abusiva que as atormentou ainda mais. As denúncias incluíam bater no rosto com sandálias, puxar os cabelos, bater com o cinto e bater na cabeça. Eles foram obrigados a comer excessivamente e depois eram obrigados a vomitar a própria comida. O pai adotivo foi acusado de agarrá-los e acariciá-los e beijá-los na boca. Essa família adotiva ela foi presa e acusada de abusar de várias crianças sob os seus cuidados. Apesar de todos os traumas, no início de 2020, o procurador do condado de Riverside, ele publicou uma nota dizendo que a maioria das crianças já conseguia viver de forma independente, alguns estavam trabalhando, outros estavam estudando, e inclusive um dos filhos dos Turpin tinha até concluído a universidade. Então, atualmente, eles meio que estavam seguindo as suas próprias vidas. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aí embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Também já se inscreve e deixa o like para não perder os próximos vídeos. E me segue nas outras redes para a gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.